Bom, bem-vindos a todos. Estamos aqui mais uma vez iniciando uma live mensal, nosso núcleo de estudos de História do Espiritismo, que é ligado, né, ao Laboratório de Políticas, Religiões e Ideologias, o LEPID. E hoje nós estamos recebendo, para falar um pouquinho sobre uma de suas pesquisas, a nossa querida e intrépida líder e fundadora, a professora Adriana Gomes, da Universidade Salgado Oliveira, que vai nos falar sobre a cultura jurídica brasileira e o espiritismo no final do 800. Né? Mais uma vez, estamos voltando ao bom e velho século XIX, que não apenas nos trouxe, né, a fundação do espiritismo como um movimento, mas também a sua introdução no Brasil e todo o impacto que isso teve e impacto esse que ela vai, em alguns aspectos, nos apresentar hoje. Então, bem-vinda, Adriana. É bom tê-la como convidada hoje, não mais como anfitriã tão somente. E antes que, para todo mundo saber, né, a professora vai falar por uns 25 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai fazer uma sessãozinha de perguntas e respostas, que podem incluir podem incluir também aqueles que estiverem nos acompanhando pelo YouTube, né, em tempo real. Então é isso, Adriana. Muitíssimo obrigado pela sua Obrigada, presença. obrigada, Rodrigo, por suas palavras. Só lembrando que nós já estamos no 8º encontro do nosso núcleo de estudos de História do Espiritismo. Na realidade, é um núcleo que funciona todos os dias, todos os momentos. A gente está trabalhando incansavelmente na divulgação da história do Espiritismo, que é o nome do nosso núcleo, que é um núcleo de estudos de história do Espiritismo. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso ideal, realmente divulgar a história do Espiritismo do XIX até os dias de hoje. Nós temos aí uma série de pesquisadores de ponta, pesquisadores que defenderam suas dissertações de mestrado, teses de doutoramento, em que o Espiritismo, de alguma maneira, aparecia, era diretamente objeto de estudo, ou como no meu caso, né, o Espiritismo, ele foi objeto de estudo, mas eu trabalhei toda uma questão jurídica que estava acontecendo no Brasil no final do 800 e início do século XX, e, logicamente, que tendo como recorte, tendo como objeto o Espiritismo, o artigo 57, que foi o artigo que criminalizou o Espiritismo. Bem, queria muito agradecer ao Rodrigo por essa parceria que ele mantém comigo, mensalmente, sempre trazendo um pesquisador aqui, né? O Rodrigo, ele é coordenador, junto comigo, do NUEST. O NUEST é um grupo credenciado pelo CNPq. Nós conseguimos essa graça, vamos dizer assim, não é, Rodrigo? Porque é algo muito, muito bacana para a gente, muito bom, que fortalece mais ainda o nosso núcleo. Não que antes nós não tivéssemos já pesquisadores de ponta, já tínhamos já toda uma estrutura, mas agora a gente tem a chancela, já há uns 2 meses, do CNPq, para que os nossos trabalhos possam ser divulgados. Então, eu trouxe aqui hoje para a gente discutir um pouquinho como que o Espiritismo ele vai ser discutido no meio jurídico brasileiro, mas antes de chegar especificamente até no Espiritismo, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a história jurídica do Brasil, porque é essa história jurídica do Brasil que acaba, logicamente, envolvendo o Espiritismo. Então, eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento, que está meio complicado para a gente hoje aqui, que toda hora eu estou caindo quando eu compartilho, mas agora não caí. Tá bonitinho aí, Rodrigo? Tá tranquilo? Ótimo. Perfeito, Enfim, tá bom. perfeito. Então, bem, como o Rodrigo falou já para vocês inicialmente, a minha ideia hoje é discutir como judicialmente o Espiritismo ele foi discutido no Brasil nos anos finais do 800, principalmente depois da proclamação da República, mas tendo em vista que foi em 1890 que o espiritismo foi criminalizado, mas antes especificamente de chegar a esse ponto, é necessário que a gente faça uma análise de como que estava sendo discutidas as leis penais do nosso país. E a partir desse entendimento, a gente compreender em que contexto que o espiritismo ele vai ser
criminalizado no Código Penal de 1890. Então, por conta disso, a minha proposta hoje aqui conosco é trazer uma parte, né, uma análise que eu fiz na minha tese de doutoramento. Não, logicamente que eu não vou conseguir não vou apresentar o que eu me debrucei a estudar no meu doutoramento, é um fragmento, né, uma partezinha, mas é uma parte importante que eu discuti, que é justamente entender como que foi essa receptividade, como que os juristas do Brasil, eles receberam o Código Penal de 1890, que já adianto que não receberam muito bem, não por conta do artigo 157, que vai ser o artigo que vai criminalizar o espiritismo, mas como um conjunto da obra. E o artigo 157 ele vai ser uma das situações em que vai trazer uma série de polêmicas nesse meio jurídico brasileiro. Então, essa é a minha ideia hoje, é isso que eu pretendo tentar mostrar para vocês. Bem, eu trouxe aqui o artigo 157, que ele já foi discutido em um outro momento aqui, em um outro encontro nosso, encontro esse em que a nossa pesquisadora Angélica, ela discutiu um artigo que foi escrito por ela e por mim, que foi publicado em uma revista, em que nós falamos especificamente do Batista Pereira, que foi o legislador do Código Penal de 1890, mas eu trouxe o artigo porque eu acho que ele é importante até para aqueles que, de repente, possam estar assistindo essa nossa transmissão, essa nossa live, possam desconhecer que o espiritismo se tornou crime no Código Penal de 1890 por meio desse artigo, né, que vai ser um grande problema, uma pedra no sapato, realmente, dos espíritas, que não só poderiam ser inseridos nesse artigo 157, como também eles poderiam ser inseridos no artigo 156 e no artigo 158. No artigo 156, por exercerem a medicina sem ter habilitação acadêmica para tanto, e no artigo 157, por praticarem o espiritismo, porque era muito comum os espíritas nessa época atuarem na arte de curar. Esse vai ser o grande problema, realmente, a pedrinha ali no sapato dos espíritas, e também poderiam ser inseridos no artigo 158 por prescreverem medicamentos, também sem ter a habilitação acadêmica em medicina. Então, eram 3 artigos que, geralmente, os espíritas, quando eles eram enquadrados por exercerem, por estarem praticando o espiritismo, eles vinham inseridos no artigo 157, no 56, no 157, no 58, e em alguns casos, em alguns processos criminais que eu estudei, que eu não trouxe aqui hoje, né, seria um outro motivo, seria uma outra proposta de apresentação. Algumas pessoas foram inseridas até diretamente somente no artigo 157. Né? Não trouxe aqui para a gente hoje discutir os processos criminais. Eu vou ficar nas questões jurídicas. Tá? Então, para a gente poder entender por que o espiritismo foi criminalizado, a gente tem que compreender como é que estava a sociedade carioca, porque eu estudei o Rio de Janeiro, né? Meu recorte espacial foi o Rio de Janeiro, mas eram problemas que, de alguma forma, eles também eram reverberados em outros espaços do Brasil, mas o meu recorte foi o Rio de Janeiro, então eu vou falar pelo Rio de Janeiro. Então, na década de 80 do 800, a gente já tinha aqui no Rio de Janeiro uma série de periódicos em que o espiritismo ele vai ser discutido de uma forma muito pejorativa, o que não era assim inicialmente, diga-se de passagem. Né? Nos anos 60, 70 sobretudo, né? Nos anos 70 sobretudo no Rio de Janeiro, e até iníciozinho dos anos 80, o espiritismo ele era divulgado nos jornais de grande circulação no Rio de Janeiro como uma curiosidade, como mais uma ideia a ser discutida, dentre tantas ideias que a gente vai ter ali efervescendo no século XIX, mas na segunda metade dos anos 80, do 800, a gente vai ter uma sucessão de publicações de matérias nos jornais em que o espiritismo ele vai estar associado a mazelas, a uma série de mazelas, sejam de ordem pessoal, de ordem social, pessoal, social, enfim, né? Associado a assassinato, associado a suicídio, associado à loucura, associado a mortes por conta dos curadores espíritas, dos médiuns recentistas, enfim. Então, vai a pessoas desaparecerem, fugirem de casa e por conta do espiritismo. Então, ele estava sempre associado a alguma coisa negativa para a sociedade. Ou então, para a própria
pessoa. Então, esses problemas, eles já vão existir no Brasil. Eu estou falando isso para vocês, que eu não coloquei nem aqui nesse slide, nem era a minha ideia inicial falar, mas eu acho que isso é importante para a gente entender que o espiritismo nos anos 80, ele já era entendido como alguma coisa que não estava sendo muito bem entendido por alguns membros da sociedade brasileira, muito bem aceito, e alguns já estavam começando a solicitar que ele fosse criminalizado. Então, alguns jornais, a Gazeta de Notícias, que foi um jornal que eu estudei largamente na minha tese de doutoramento, era muito claro, a gente vê alguns médicos ou alguns jornalistas mesmo, editoriais, falando que havia necessidade do Estado brasileiro tomar uma atitude em relação ao espiritismo. Dar punições realmente, principalmente a esses médios receitistas que não podiam continuar atuando de uma forma livre, como o Estado brasileiro estava, de alguma maneira, autorizando. Então, esse era o cenário que o Rio de Janeiro vivia nos anos 80 do 800. Então, existiam, logicamente, publicações em que eram publicações favoráveis ao espiritismo, mas também existia um quantitativo até mais expressivo, na segunda metade da década de 80, vendo o espiritismo como algo negativo. Então, tendo isso reservado na cabecinha de vocês, vamos agora iniciar as discussões jurídicas, né? Como todo mundo aqui sabe, em 1888, a gente vai ter o fim da escravidão no nosso país de uma forma legal, né, nacional. Lógico, a gente sabe que ocorreram o fim da escravidão em outras províncias brasileiras antes, mas oficialmente a gente vai ter isso assinado em 1888. Após o fim da escravidão, o deputado Joaquim Nabuco, que era abolicionista, ele vai entender que não fazia mais sentido o Código Criminal que existia no Brasil, que era o Código Criminal de 1830, continuar a existir. Porque esse Código Criminal de 1830 era um código em que vários artigos eram voltados para os escravizados. Então, esses artigos, para ele, não tinha mais motivo de existir. Então, se o Brasil não tinha mais pessoas escravizadas, tinha que ocorrer uma mudança na legislação penal brasileira. Além disso, também, e agora que eu vou falar, é muito importante para os desdobramentos da minha fala de hoje, ele também vai chamar a atenção que alguns regulamentos, algumas leis esparsas que haviam sido criadas ao longo do Império, a gente está falando aqui ainda do Brasil monárquico, né, após a abolição da escravatura. Alguns regulamentos que foram criados, esparsos, eles deveriam, de alguma maneira, estarem reunidos nas leis penais do Brasil. Então, ele leva a proposta para a Câmara dos Deputados para que fosse escrito um novo Código Penal para o Brasil. E passa pela Câmara, né? Passa pela Câmara, enfim, todos os trâmites vão ser realizados e começa ainda no Império, cabe ressaltar isso, ainda no Império começa-se a escrever um novo Código Penal para o Brasil. Começa a se escrever um novo Código Penal e nessa escrita, quem vai se debruçar a fazer vai ser um professor da Faculdade de Direito do Recife, o João Vieira de Araújo, uma figura importantíssima na história jurídica brasileira, nesse momento que eu agora vou falar, estou explicando para vocês, né, que eu estou aqui expondo o meu trabalho. Uma figura importantíssima, o João Vieira, ele abraça essa ideia e ele escreve um anteprojeto, do que iria ser um novo Código Penal para o Brasil, ainda no Império. Esse anteprojeto ele vai ser analisado por um grupo de pareceristas, 4 pessoas, e vão refutar esse anteprojeto. Vão falar que ele não atendia às demandas da sociedade brasileira da época, por vários motivos. Dentre eles, eles vão chamar a atenção que alguns regulamentos que haviam sido escritos durante o período da monarquia do Império no Brasil, alguns regulamentos não foram contemplados nesse anteprojeto. E ele realmente não contemplou. Dentre os regulamentos que ele não contemplou foram alguns regulamentos relacionados à questão da saúde pública. E ele não colocou no código porque ele se explicou, né? Ele vai dizer que ele não colocou não só esses ligados à saúde pública, como outros também, ele vai refutar, porque ele entendia que alguns regulamentos
não iriam atender a demanda da sociedade e ia criar um imbróglio para os juízes nos tribunais. Então, para evitar que existissem leis que fossem leis que só existiriam no papel, mas elas não iriam conseguir realmente ser implementadas na prática, ele preferiu não colocar no anteprojeto. Mas justamente por ele não ter colocado, alguns regulamentos, dentre eles alguns ligados à saúde pública, foi refutado. Pelo menos foi essa a justificativa dada por esses pareceristas, que eram 4 pessoas. Ao refutarem, né, um novo Código Penal teve que ser escrito, um novo projeto, um anteprojeto teve que ser escrito. Então, dentre esses 4 pareceristas, um deles era o João Batista Pereira, que é esse que está aqui na nossa imagem, nesse slide. Então, Batista Pereira, que fez parte desse grupo de pareceristas, pegou a incumbência de escrever um novo Código Penal para o Brasil, ainda na monarquia. Ainda na monarquia. Então, ele começa a escrever o Código Penal, e aí a gente vai ter a interrupção, porque a gente vai ter, em 89, a Proclamação da República. Quando a gente tem essa interrupção com a Proclamação da República, ele fica um pouco sem saber o que fazer, se ele continuava ou não com o trabalho que ele estava realizando, até que o Campos Salles, que é o ministro da Justiça do Brasil, passa a ser o ministro da Justiça do Brasil, na ocasião da República, ele manda o João Batista Pereira continuar com o seu trabalho e continuar a escrever um novo Código Penal para o Brasil. E aí a gente vai começar a apresentar um certo problema, né? Porque o Código Penal ele vai ficar pronto em 1890, quando ocorreu a Proclamação da República. O Brasil vai ficar sem uma Constituição, porque a Constituição só foi promulgada em 1891, e a gente vai ter uma situação bastante atípica, né? Que vai ser a criação de um Código Penal antes de ter uma Constituição. E isso vai gerar uma série de antinomias, inclusive em relação à questão da criminalização do espiritismo. O Campos Salles, ele sabia que isso era um problema, né? Como é que se vai criar lei penais num país, se um país não tinha uma Constituição ainda da República, que tinha mudado de forma de governo, tinha que ter uma nova Constituição. A justificativa que o Campos Salles, que está aqui na nossa imagem, vai dar, é que havia uma necessidade da Constituição brasileira de 1891, que aconteceu no ano seguinte, dela ser assegurada, dela ser amparada, e que, para tanto, intervenções penais precisariam existir no Brasil, até para que o nosso país tivesse maior estabilidade, enfim. Então, aí, com esse argumento frágil, né, mas compreensível dentro de um governo provisório autoritário, como vai ser esses anos iniciais da República no nosso país, nós vamos acabar tendo um Código Penal, leis penais, antes de termos uma Constituição. E esse projeto, então, do Batista Pereira, ele vai ser analisado, esse anteprojeto vai ser analisado e por 5 pessoas, né? Entre eles, o próprio Campos Salles e o próprio Batista Pereira vai analisar, né? Vão ser os pareceristas. E esse anteprojeto, ele vai ser assim aceito de uma forma muito rápida, ele vai ser apreciado e em menos de 15 dias ele vai ser aprovado. Um tempo considerado para os magistrados da época, um tempo considerado para os homens da lei da época, um tempo muito pequenino, porque como que um Código Penal ele vai ser analisado somente por 5 pessoas, né, e em 12 dias, menos de 15 dias, em 12 dias ele vai ser aprovado. Como? Né? E não foi discutido, né? Os espaços das leis no nosso país, nós já tínhamos a faculdade, obviamente, há muito tempo, a Faculdade de Direito do Recife, de São Paulo, esses espaços não vão discutir, o Instituto dos Advogados Brasileiros também não vai ser, eles não vão levar esse código para ser discutido, não vai. As 5 pessoas é que vão decretar que deveria ser aprovado e vão, a partir de então, fazer com que o Brasil passasse a ter esse novo Código Penal. E, logicamente, que essa não participação dos juristas brasileiros, a não participação dos homens da lei na escrita desse Código Penal, isso vai trazer uma série de complicações, né? Isso vai trazer o que juridicamente se chama uma falta de receptividade. O código foi escrito
Entretanto, os juristas não vão aceitar, né? Não vão aceitar por diversos motivos. Eu não estou aqui nem me referindo ao espiritismo, eu estou me referindo ao conjunto da obra, né? O conjunto da obra não vai ser muito bem visto, né? Alguns vão dizer, vão justificar justamente a ausência de diálogo, porque não houve, né, nesses espaços que deveriam ter sido discutido, né? Uma comissão muito pequenina, de somente 5 pareceristas, vão aprovar, e vão aprovar na quase totalidade. Então, o que o Batista Pereira escreveu foi aprovado praticamente na íntegra, pouquíssimas situações foram retiradas, e o que a gente vai ter nesse projeto, que agora deixou de ser projeto, passou a ser lei de fato, o que a gente vai passar a ter diferente do outro código que a gente tinha, né, o Código Criminal de 1830, vai ser o cerceamento de uma série de grupos, de liberdades individuais. Né? Liberdades individuais vão ser cerceadas, que vão ser liberdades individuais daqueles que, de alguma maneira, vão ser vistos como pessoas que traziam a desordem pública, né? Traziam a intranquilidade pública, seja ela em que sentido fosse. Né? Então, nesse grupo, nesse rol daqueles considerados indesejáveis, a gente vai ter os anarquistas, a gente vai ter alguns imigrantes, aqueles imigrantes que traziam problemas para o país, os capoeiristas também, e os espíritas, entre outros grupos. Então, os espíritas, eles vão ser colocados como um desses indesejáveis nesse período. Né? Mas como era um código em que não havia uma receptividade entre os juristas, essa inclusão dos espíritas, isso vai trazer alguns questionamentos que já a gente vai discutir isso especificamente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Código Penal de 1890, ele vai ser refutado como um todo, como um conjunto. Vai ser refutado, entretanto, o que chama a atenção é que ele vai perdurar durante toda a Primeira República. Né? Ele só deixa de existir durante o governo Vargas. Então, por mais refutado que ele fosse, ele vai perdurar por décadas, né? Por décadas e décadas e décadas. E a gente vai ouvir, né? Eu tive a oportunidade de ler uma série de fontes. O que eu estou falando para vocês foram situações às quais eu tive acesso lendo fontes desse período, jurídicas desse período, é que uma série de juízes de relevância, de destaque no Brasil, no Rio de Janeiro, eles vão publicamente mostrar a insatisfação que eles tinham com o Código Penal de 1890. Logicamente que essa refutação que eles vão ter não era uma refutação por achar que o Código Penal era muito repressor, não. Né? As refutações eram diversas. Alguns achavam que o Código Penal de 1990 era muito repressor, mas a maior parte achava até que ele era muito permissivo, que ele devia ser mais opressor ainda, principalmente para acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro, que era uma loucura na época. Então, eles achavam que somente um Código Penal muito repressor que iria conter os crimes que existiam no Rio de Janeiro naquele período ali nos anos 90 do século XIX. Então, as críticas, elas eram inúmeras. Lima Drummond, que era um juiz de grande atuação no Rio de Janeiro, ele vai chegar a falar publicamente que seria um ato de grande magnitude, né, até um ato de patriotismo, se alguém pudesse escrever um novo Código Penal para o Brasil, de tão ruim que era o Código Penal de 1890. Aquele que exercesse essa função, estaria fazendo um grande bem para a pátria. Né? Então, de tão ruim que ele considerava o Código Penal de 1890 no seu conjunto. O João Pereira Monteiro, ele vai chegar a dizer publicamente também que o Código Penal de 1890 foi o pior de todos os códigos já conhecidos no mundo. Então, assim, por meio do olhar desses dois juízes, que eu só destaquei esses dois aqui na nossa fala de hoje, mas as falas, elas foram muito em torno disso, ele foi um código muito refutado. Né? Foi tão refutado, que em 1894, 4 anos depois dele ter sido promulgado, em 94, a gente já vai ter um projeto de substituição. Né? E quem vai, mais uma vez, trazer essa substituição, essa tentativa de substituição, vai ser o Vieira de Araújo. Aquele do anteprojeto que eu falei lá para vocês inicialmente, ele volta. Ele volta e escreve
um novo anteprojeto para substituir o de 1890. E esse anteprojeto dele vai ser um anteprojeto extremamente discutido nos âmbitos jurídicos brasileiros. Então, ele vai ser discutido na Faculdade de Recife, que era onde ele atuava, em São Paulo também, no Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Então, ele vai ser realmente um código que vai ser muito mexido, né? Aquilo que ele escreveu vai ser mexido, algumas coisas vão ser inseridas, outras coisas vão ser retiradas, porque ele vai receber uma série de opiniões daqueles que atuavam na lei, né? Daqueles que eram juristas realmente da época. Vai ser tão mexido que ele foi escrito em 94, como eu falei com vocês, mas ele só vai ficar realmente prontinho para começar a ser analisado, apreciado, em 1897. Então, percebam aí o tempo que ele durou para ter uma discussão e ficar da maneira como se entendia na época que deveria ser um Código Penal para o Brasil. E o que eu posso chamar a atenção para vocês aqui, agora já puxando, né, a atenção para o Espiritismo, para o artigo 157, é que ele suprimiu o artigo 157, né? Suprimiu e justificou o porquê dessa supressão. Ele vai dizer que não tinha condições de um país, na virada do século, né, que estava na virada para o século XX, um artigo penalizar pessoas por terem crenças diferenciadas, por serem espíritas. Né? Ele não estava aqui, em momento nenhum, ele vai justificar o porquê, né, que ele tirou o artigo 157, e ele vai dizer que, em momento nenhum, ele tirou por questões até religiosas. Ele até vai dizer que ele entendia que alguns espíritas, sim, poderiam utilizar o espiritismo para enganar outras pessoas, para iludir, enfim, e esses espíritas, sim, deveriam ser penalizados, mas não penalizados em um artigo específico que era proibido praticar o espiritismo, e sim serem punidos pelo crime que eles cometeram, seja de estelionato, seja de homicídio culposo, doloso, enfim, seja aquilo em que o espiritismo tenha sido utilizado como um artifício para causar algum mal para alguém, e não ter um artigo especificamente que cerceasse a liberdade religiosa e de pensamento de algumas pessoas. Logicamente que esse pensamento do Vieira de Araújo era um pensamento dele, mas ele também tinha aí um espaço, né? Ele teve aí alguns anos em que ele pôde observar como que os juristas estavam interpretando o artigo 157. Então, isso para ele vai ser o argumento de autoridade, que vai dar a ele o suporte para dar a sustentação que ele queria para refutar o artigo 157. Ele vai falar, o artigo 157 não poderia existir porque o juiz... Aí, vocês estão aqui, eu citei o nome de alguns para vocês, o Gabriel Ferreira, o Miranda Ribeiro, o Lima Drummond e o Viveiros de Castro, que foi até o juiz que eu me debrucei a estudar mais, que eu me debrucei realmente a estudar a trajetória dele e o entendimento dele em relação ao artigo 157, ele vai usar a autoridade desses juízes para dizer que o 157 não tinha condições de realmente até mesmo conseguir subsistir a Constituição de 1891. Porque a Constituição de 1891, no seu artigo 72, ela concedia a liberdade religiosa. E, no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição ela vem acima do Código Penal. Então, como que uma Constituição diz que as pessoas podem ter liberdade religiosa, e o Código Penal ele vem dizendo que o espiritismo tinha que ser criminalizado. Então, ele pega a ideia desses juízes, a qual daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, né, essas ideias, eu vou explicar para vocês o que cada um vai defender, mas ele vai pegar essas ideias para poder justificar justamente por que ele está refutando. Então, não estava refutando por uma questão de ordem pessoal, não. Ele vai pegar realmente exemplos do que estava acontecendo nos tribunais de justiça. Cabe ressaltar aqui, né, que em 1897, esse anteprojeto foi para a Câmara dos Deputados, passou na Câmara dos Deputados e foi aprovado, e aí foi para o Senado. Tinha que ser aprovado no Senado, logicamente, para depois ir para o Executivo e ser sancionado, para a partir de então ser promulgado, enfim, passar a valer. E quando foi para o Senado,
esse projeto foi paralisado, não foi à frente. E o Vila de Araújo não soube explicar o porquê que um projeto que foi intensamente discutido em diversos espaços do direito na época, houve todo um trabalho realizado, a Câmara dos Deputados aprovou, e quando chegou no Senado, quase que ficou engavetado, né? Tanto que até hoje ele está lá para ser aprovado, porque engavetaram simplesmente. Né? Mas aí eu queria chamar a atenção agora para vocês, é o que esses juristas eles vão falar, né? Em relação ao artigo 157, que vai dar esse suporte para que o Vieira de Araújo retirasse o artigo 157 desse projeto, o qual ele tinha escrito. Do Gabriel Ferreira, todos os juízes que eu vou falar aqui atuavam intensamente no Rio de Janeiro. O Gabriel Ferreira ele vai dizer que praticar o espiritismo em momento algum isso poderia ser considerado crime. Então não tinham por que existir esse artigo especificamente, né? Que a liberdade religiosa de consciência das pessoas ela era uma situação que não deveria em momento algum ser colocada em xeque, né? Não poderia em nenhum momento ser compreendida como crime. O Miranda Ribeiro e o Lima Drummond eles vão partir daquele pressuposto qual eu falei anteriormente, que realmente algumas pessoas poderiam utilizar o espiritismo como um recurso para enganar outras pessoas, né? Isso aí era fato, poderia acontecer sim. E aí essas pessoas deveriam ser punidas, mas deveriam ser enquadradas nos crimes os quais elas estivessem cometido o ato em si, né? O crime em si, principalmente o de falsificação. Eles vão entender muito, que as pessoas vão interpretar muito, esses dois juízes, que aquelas pessoas que diziam que estavam praticando o espiritismo, mas que na realidade não estavam praticando o espiritismo, elas estariam falsificando, né? De alguma maneira, iludindo as pessoas, falsificando. Então, por isso, elas deveriam, sim, ser enquadradas, e no artigo 353 e 355. Vão ser os artigos os quais eles achavam que essas pessoas deveriam serem inseridas. E o Viveiros de Castro, que foi o juízo o qual eu estudei, que eu mencionei a vocês, e que eu analisei uma série de processos que ele sentenciou, ele vai já ter uma percepção do artigo 157 mais ampla, né? Ele vai refutar o artigo 157 também, vai achar que não deveria existir esse artigo. E aí ele vai justificar, né? Uma justificativa que ele vai dar, ele era um adepto da antropologia criminal, né? Então, uma das pressuposições que ele vai dar até vai um pouco ao encontro a essa situação, que era a não aceitabilidade da defesa do réu que estivesse enquadrado no artigo 157, dizer que ele era feiticeiro, né? Então, por ele ser feiticeiro, e a Constituição brasileira ela conceder a liberdade profissional, então a pessoa poderia utilizar na sua defesa, eu sou feiticeiro, então eu tenho a liberdade profissional de ser feiticeiro. Ele vai considerar que isso não poderia, em hipótese alguma, ser argumento para que alguém pudesse ser inocentado, né? E não, em momento algum ele vai aceitar essa condição. Ele vai dizer que se alguma defesa viesse com essa justificativa, como eu analisei até um processo em que um réu usou essa justificativa, ele acabou condenando esse réu, né? Porque ele vai colocar que ser feiticeiro não estaria no rol das profissões possíveis a existir no rol das profissões que existiam no Brasil, principalmente sendo um feiticeiro, isso aí, esse feiticeiro bem, entre aspas, né? Porque era a palavra que era utilizada ali num processo criminal que eu analisei, principalmente se isso trouxesse algum mal para a pessoa. Outra questão também que ele vai chamar a atenção é que se por um acaso alguém tivesse enquadrado no artigo 157 e essa pessoa tivesse causado dano para a saúde de alguém, tivesse levado a pessoa à morte por conta desses alguns espíritas atuarem na arte de curar, nessas situações específicas, essa pessoa deveria sim ser criminalizada, deveria sim ser presa, porque o espiritismo, como eu falei, era um artifício para poder enganar a pessoa, e essa pessoa deveria ser enquadrada em homicídio doloso ou culposo, a depender
do caso ali a ser analisado. E também a questão da fraude, né, que era comum as pessoas iludirem as outras por meio do espiritismo, e aí, nesses casos específicos, esses réus deveriam ser enquadrados no crime de estelionato. Então, o Vieira de Araújo ele se apropria das percepções desses juízes, sobretudo, que atuavam no Rio de Janeiro, para criar a sua ideia de que o artigo 157 ele não tinha condições alguma de existir. Entretanto, como eu falei com vocês, né, não foi à frente, né, não foi à frente, mas até no momento em que ele estava sendo discutido nos espaços jurídicos brasileiros, né, os espaços nas faculdades, o instituto, enfim, o Batista Pereira ele acaba se pronunciando, porque ele vai se manter em silêncio, o que é algo até um pouco que vai causar uma certa estranheza na ocasião, porque como o Código Penal de 1890 ele foi um código criminal tão criticado por diversos espaços, não se entendia o porquê que ele não se pronunciava. Na realidade, ele se pronunciou assim que o código foi promulgado. Ele se pronunciou, teve uma discussão muito séria até com o Marx, que era o Bezerra de Menezes, depois com a Federação Espírita Brasileira. Enfim, ele brigou com diversos grupos também, com outros grupos, que também consideraram que alguns artigos que ele criou não deveriam estar nas leis penais, não foram só com os espíritas, outros também vão brigar muito com ele. Então, ele vai, num determinado momento, fazer uma discussão muito, muito longa, mas naquele finalzinho do ano de 1890, início de 91, depois ele vai se manter em silêncio. E nesse momento em que o código dele estava sendo acusado, estava, enfim, sendo criticado, ele vai ficar calado. Ele só vai voltar realmente a expor as suas opiniões, as suas percepções, somente quando ele perceber que o Código Penal que ele tinha escrito estava na iminência de ser substituído. E o primeiro momento em que ele se pronuncia vai ser num parecer que ele vai dar numa revista que existia na época, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Uma revista foi publicada em 1897, e nessa revista ele vai dizer que era um erro absurdo ser retirado o artigo 157 do Código Penal de 1890, né? Apesar de todos os imbróglios passados na justiça brasileira, dos juízes, muitas vezes, não saberem como lidar com aquele artigo, lidar com fé, lidar com questões em que os juízes vão ter que se resolver nos tribunais de justiça, ele vai continuar a afirmar que o espiritismo deveria continuar a ser crime, e ele vai equiparar. O interessante é que, na percepção do Batista Pereira, o espiritismo ele deveria continuar a ser crime tanto quanto a capoeira. Diga-se de passagem, Vieira de Araújo permaneceu com a capoeira sendo criminalizada no seu projeto de leis penais, de Código Penal. A capoeira continuaria a ser crime, o espiritismo que não. Então, ele vai colocar justamente isso, como que o Vieira de Araújo havia continuado com a capoeira sendo crime e retirado o espiritismo, que na percepção dele os dois deveriam continuar a terem códigos específicos para serem criminalizados, e ele vai entender que esses dois crimes eram crimes indígenas, crimes que revelariam todas as nossas contradições, as idiosincrasias morais do brasileiro, que nós éramos um povo. Ele vai colocar isso com muita clareza nesse parecer, um povo insubordinado, um povo que era muito indisciplinado, incivilizado, e o espiritismo era uma das revelações dessas situações, né? Então, se os brasileiros eram insubordinados, se os brasileiros eram incivilizados, enfim, se nós tínhamos todas essas características na percepção dele, em sua maioria, logicamente que ele não vai generalizar, mas em grande parte dos brasileiros tinham essas características, o espiritismo era uma das características que corroborava para essas questões, alimentava essas questões no brasileiro. Então, isso deveria ser extirpado da sociedade. E para ser extirpado, na percepção dele, deveria ser somente com a criminalização e com a prisão carcerária. Então, mesmo passado todos esses anos, com todas as críticas
que o Código Penal sofreu, inclusive com as críticas em relação especificamente até o artigo 157, ele continuou a reafirmar, tanto nesse parecer como também nas suas notas históricas, que ele publicou em 1898, a necessidade do espiritismo continuar a ser crime. Ele não mudou em nenhum momento a sua forma de pensar. E cabe ressaltar que o Código Penal de 1890, ele foi tão mal recepcionado que em 1913 a gente vai ter uma outra tentativa de substituição. Dessa vez vai ser por Galdino Siqueira, a pedido do Esmeraldino Bandeira, e o Galdino escreve um novo projeto, um novo anteprojeto para substituir o Código Penal de 1890, só que esse anteprojeto do Galdino Siqueira, ele nem sai, ele nem passa para o legislativo como foi o outro, né? E esse chegou a ser discutido em alguns espaços jurídicos da época, mas não chegou realmente a âmbito político, ele nem foi para a Câmara dos Deputados, ele escureceu. E cabe ressaltar que esse projeto, eu tive acesso a ele também, uma das fontes que eu utilizei no meu trabalho, eu tive acesso a ele, e ele também não iria criminalizar o espiritismo. Ele iria suprimir o artigo 157, e nas percepções, na interpretação do Galdino Siqueira, o artigo 157, ele seria uma figura delituosa, palavras dele, na lei penal do país, né, que seria incapaz de subsistir a Constituição republicana naquela questão que eu mencionei anteriormente, né, a liberdade religiosa, que era defendida na Constituição, e a criminalização do espiritismo no Código Penal de 1890. Então, entre a Constituição e o Código Penal, a Constituição, no ordenamento jurídico brasileiro, ela vem acima. Então, ele vai colocar isso, né, na justificativa do porquê de ter retirado o artigo 157, e ele vai dizer que o espiritismo deveria ser respeitado, e no olhar dele, né, na interpretação dele, o espiritismo seria uma religião, né? O interessante aqui é que a ideia do espiritismo ligada à religião, que já era algo que já vinha sendo pontuado anteriormente, fica muito claro aqui no olhar do Galdino Siqueira, em 1913, né? Ele vai dizer que o espiritismo era uma religião, que fazia parte, até coloquei aqui para vocês, entre aspas, do ramo das ciências ocultas, cultivadas em todos os países, né? Então, ele vai entender o espiritismo como uma ciência oculta, mais uma religião. Então, portanto, deveria ser respeitada. E da mesma maneira como o Viveiro de Castro e outros também, ele vai entender que o espiritismo poderia ser utilizado também como manobra para enganar pessoas, mas que não era uma exclusividade do espiritismo, de passagem, né? Eles vão dizer que outras religiões também poderiam enganar as pessoas, e que todas essas pessoas deveriam ser punidas, mas não por um artigo que fosse específico, relacionado à religião em si, ao crime de fato que a pessoa tivesse cometido, seja de estelionato, de homicídio, enfim, seja qual o mal, de alguma forma, que a pessoa possa ter causado. Então, é isso, né? Então, essas foram algumas ideias que eu trouxe para vocês hoje, de algumas discussões que eu fiz na minha tese de doutoramento. São questões às quais eu ainda estou debruçada em estudar, enfim, que eu ainda me dedico bastante a ver, e outras questões também ligadas ao espiritismo, ao montanismo, a percepções que existiam na época da igreja em relação ao espiritismo. Então, aqui está o meu contato, né, para quem quiser, de alguma maneira, depois conversar comigo, quem estiver me ouvindo, né, sem ser agora nesse momento, ao vivo, eu coloquei aqui para vocês o meu e-mail institucional da universidade a qual eu trabalho, no programa de pós-graduação a qual eu trabalho, do LEPID, que é o laboratório que eu coordeno na universidade, que é o Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, e o NUES, que é esse nosso núcleo de estudo de história do espiritismo, o qual, nesse momento, o Rodrigo está conduzindo lindamente esse nosso encontro. Obrigada.
Estamos de volta. Bom, obrigado, Adriana, pela exposição. Assim, eu declaro aberta, né, a nossa sessão de perguntas e respostas, hoje com poucos encarnados presentes, por assim dizer. Mas eu fiz algumas aqui e, à medida que você foi falando, né, algumas questões foram me ocorrendo, né? Então, uma coisa que, assim, eu já tinha ouvido você falar, o Eric também fez uma, né? Mas já que eu começo com uma, depois eu passo para dele, né? Uma coisa que eu já tinha ouvido você falar disso, mas você foi trazendo os textos do artigo de volta, do artigo do código de volta, e me surpreendeu mais ainda, porque na minha cabeça, né, na minha memória, né, o código tinha criminalizado as práticas curativas. Mas revendo o texto, na verdade, ele criminaliza o espiritismo em si, não é isso? Tipo, ele menciona explicitamente As a. três Pois é. criminalizou mesmo, né? Esse foi o grande problema. E foi isso que, na ocasião, até vou aproveitar o post que você fez da divulgação hoje nesse nosso encontro, que você colocou a Federação Espírita Brasileira, né? Então, eu vou aproveitar e vou falar dela, né? Uhum. A Federação Espírita Brasileira, assim que o espiritismo foi criminalizado, eles vão tentar brigar muito, 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 muito para que fosse retirado o artigo 157 do Código Penal. Eles mandam carta para o ministro da Justiça, que não responde, mas quem responde vai ser o Batista Pereira. Mandam carta também para o Deodoro da Fonseca, que também não responde, mas o Batista Pereira responde os espíritas, responde no Jornal do Comércio. E aí a gente vai começar a ter um intenso debate no Jornal do Comércio entre Batista Pereira e o Max, que era o Bezerra de Menezes, né, que ele assinava com esse pseudônimo de Max, que já era um pseudônimo conhecido dele, até mesmo em publicações que ele havia realizado no jornal O País. E justamente nessas discussões em que a gente vai ter bastante acaloradas, por sua vez, entre Batista Pereira e o Max, e o Bezerra de Menezes, era a preocupação com essas três palavras iniciais que você sinalizou, Rodrigo. Praticar o espiritismo. Então, a ideia era que o artigo fosse retirado. Mas depois, o Batista Pereira, ele sai da discussão, e quem vai ficar na discussão no Jornal do Comércio vai ficar somente o Max, né? O Bezerra de Menezes falando, e aquele discurso que inicialmente era muito acalorado, mas muito acalorado mesmo entre eles, começa a ficar um monólogo, porque vai ser só o Max falando, o Batista Pereira vai deixar de responder, e o Bezerra, ele começa a propor uma situação bastante interessante, que é a mudança do artigo 157. Quando ele começa a perceber que o artigo 157 não vai ser retirado, né? Quando ele começa a perceber que o artigo 157 estava ali na lei penal do país e não ia ser retirado, ele começa a sugerir que ele fosse reescrito, né? Fosse reescrito da maneira a qual você estava achando que ele tinha sido escrito, né? O Bezerra de Menezes, ele vai sugerir que fosse proibida toda a prática espírita que tivesse por fim a cura de moléstias, né? E aí ele vai colocar isso, né? E principalmente que fosse punido aquele espírita que, se por acaso fizesse isso, usasse a cura espírita, pudesse provocar na pessoa algum tipo de privação, né? Privação de ordem física, de ordem mental, enfim. Ele que sugere isso em uma das publicações que ele vai fazer no Jornal do Comércio. Mas ele vai propor, mas isso não vai à frente. E depois, isso vai ser em dezembro de 1890. Essas discussões acaloradas entre Batista Pereira e o Max vão acontecer ao longo do mês de dezembro de 1890. Em janeiro de 1890, o Max sai de cena
E quem entra vai ser a FEB, por meio do reformador. Por meio do reformador, que já era, né, desde quando a Federação Espírita Brasileira foi criada, em 84, o reformador foi em 83, o reformador ele começa a assinar uma série de artigos no Jornal do Comércio, direcionados ao governo brasileiro, a Batista Pereira, ao Campos Salles, enfim, e aí usando até esse discurso do Bezerra de Menezes, não mais a supressão, até vou falar da supressão do artigo 157, mas até mesmo da maneira que ele pudesse ser reescrito, para que pudesse, então, só penalizar aqueles que praticassem a cura. E essa questão eu não cheguei a analisar com grande ênfase na minha tese, porque eu fiquei analisando os processos do Vieira de Castro, mas na minha dissertação, assim que foi criado o Código Penal, as casas das pessoas eram invadidas, inclusive os livros do Allan Kardec eram apreendidos. Livros do Allan Kardec eram apreendidos. E aí eram levados para a polícia, e na polícia, os policiais às vezes não sabiam muito bem como lidar com aquela situação, aí a pessoa ia para o banco dos réus, os juízes também, por sua vez, ficavam lá muito sem entender, tentando compreender o que eles podiam fazer dentro daquele cenário, porque era uma mistura de fé com um crime que estava na lei penal, mas como lidar com aquela questão, né? Então, o que você falou agora foi um pensamento do Bezerra de Menezes lá naquela ocasião. Então, já que é crime e não querem retirar, então vamos criminalizar somente aquilo que for ligado à medicina, né? E não a prática do espiritismo como um todo. E a criação do artigo, ela afugentou muitos espíritas, inicialmente da FEB. O próprio reformador, eu tive a oportunidade de escrever sobre isso na minha dissertação de mestrado, o próprio reformador, em 1891, ele chama atenção para a quantidade, para a diminuição de pessoas que estavam indo participar de algumas sessões que existiam na FEB, com receio de repente, acontecer alguma coisa e, enfim, né, passarem por algum problema com a polícia por conta do crime, porque, como estava na lei, era crime até você estar com os livros do Allan Kardec, você estar nos espaços em que o espiritismo estava sendo ali, de alguma maneira, explicado, difundido, estudado, seja como for. Apesar que o grande ponto aí, como eu falei lá no início, a grande pedra no sapato foi essa atuação dos espíritas na arte de curar, né? Essa atuação dos espíritas na cura, ali que vai ser o grande problema. Por isso que foi inserido no artigo, foi inserido no livro dos crimes contra a tranquilidade pública, no capítulo dos crimes contra a saúde pública. Por isso que ele foi inserido ali na saúde pública, porque esse era o grande mal que se entendia naquele período, que se via naquele período. Apesar que na lei, como você mesmo pôde observar, o espiritismo como um todo foi criminalizado. Interessante, interessante. Meio assustador também, porque eu tô fazendo um cursinho, fazendo como aluno mesmo, né? Um curso virtual sobre a história das direitas católicas no Brasil. E é com o Victor Gama, que eu acho que esqueci a universidade dele, e um outro professor que agora cujo nome me fugiu. E aí eles começaram falando da questão religiosa, o fim do padroado, né? E foi interessante ver como a Igreja Católica, de um certo modo, nessa mesma época, né, com a República, boa parte dos clérigos, não todos, mas boa parte deles estavam aliviados com o fim do padroado, né? Porque para eles era uma liberdade, apesar de alguns lamentarem a perda da proeminência da igreja como igreja oficial, e aí, ao mesmo tempo, enquanto eles estão comemorando a liberdade, por assim dizer, em relação ao Estado, os espíritas estão sendo criminalizados in totum, só por serem espíritas. E alguns católicos, na ocasião, né, antes do espiritismo ser criminalizado, e depois também, existe um jornal católico que circulava no Rio de Janeiro, chamado Apóstolo, considerado um ultramontano, em que ele fez bastante eco
a essa ideia de que o espiritismo tinha que ser criminalizado, que o espiritismo era uma heresia, que os espíritos se diziam cristãos e não eram cristãos, que não existia o batismo, todas aquelas questões, né, que, enfim, eles repetiam isso recorrentemente em matérias, aquela ideia dos espíritas ficarem evocando os espíritos de pessoas já falecidas, que isso não estava na Bíblia, isso não podia, então eles não podiam ser considerados cristãos. Então havia esse jornal, ele de alguma maneira também, né, ele teve um discurso que foi um discurso de alguma maneira muito utilizado em alguns momentos, não de uma forma tão explícita, mas de uma forma implícita, você consegue compreender na resposta que o Batista Pereira vai dar para o Max, o Bezerra de Menezes, no Jornal do Comércio, algumas questões vão estar ali intrínsecas, né? Então, ele vai se colocar como um cristão, Batista Pereira, e os espíritas, ele não chega a dizer que não eram cristãos, mas que diziam ser cristãos, mas não tinham comportamento de serem cristãos. Então, tinha toda uma questão ali também religiosa, não de uma forma tão clara como o apóstolo, né? Obviamente, que era um jornal católico, mas de uma forma, de alguma maneira, implícita. A gente vai encontrar, né? O espiritismo ele era visto como uma heresia pela igreja nesse período, nessa época. E o interessante é justamente o ponto em que eu estou abordando, até abordo sobre isso na minha tese, mas é que eu estou tentando agora fazer uma pesquisa mais aprofundada, é que o Carlos de Laet, que era um tramontano que viveu nos anos iniciais, nas primeiras décadas, atuando, né, na realidade, com mais veemência, nas primeiras décadas do 20, ele vai fazer altas críticas ao espiritismo, e o discurso dele vai muito ao encontro ao discurso do Batista Pereira em diversos aspectos. Isso é interessante, essas convergências de discurso. Olha que o discurso de um foi um discurso do XIX. O Batista Pereira morreu no final do século XIX. E o discurso do outro foi nas primeiras décadas do Carlos Laet, foi nas primeiras décadas do século XX, e ele de alguma maneira, acaba replicando aquele discurso, né, de que os espíritas não eram cristãos, da evocação, e depois que o espiritismo foi criminalizado, eu acho que cabe eu ressaltar, chamar a atenção nisso, o apóstolo, ele reverencia o Batista Pereira por ter tido a coragem de ter criminalizado essa seita, né? Eles vão chamar de seita, essa seita, e eles acabam reverenciando isso. Mas também era um jornal ultramontano, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode colocar todos os católicos também no mesmo na mesma leitura do que se fazia do espiritismo, né? Não tô dizendo que eles vão aceitar as práticas espíritas, porque cada religião tem o seu entendimento, né? A sua visão de mundo, seu entendimento religioso. Mas os tramontanos, eles agrediam muito os espíritas, né? Em várias matérias, que isso eu coloquei na minha dissertação, eles colocavam o Comte, o Kardec, tudo junto, né? O Comte, o Kardec, o Lutero, todo mundo como herético, né? Todo mundo ali como aquelas pessoas que cometiam heresia, que faziam mal para a sociedade, e, enfim, né? Aí são discussões que eu realizei lá na minha dissertação de mestrado. No meu doutoramento, eu fiquei só nessas questões realmente jurídicas que eu trouxe aqui para você, mas eu achei interessante essa abordagem sua, porque foi um pensamento que o Bezerra teve lá no 19, interessante, né? Quando ele percebeu que esse negócio aqui não vai tirar, eu estou aqui falando, ninguém está mais me respondendo. Então, qual foi a ideia que ele teve? Como médico também, né? Você não pode esquecer que ele era médico, né? Como médico, ele foi lá e tentou, ele reescreveu, né? Eu posso até tentar aqui encontrar, acho que eu encontro aqui rapidinho, se eu colocar aqui, ó, ele escreveu assim, ó, ele escreveu como que deveria ser, né, a nova escrita do artigo 57. Ele colocou assim no jornal: é proibida toda a prática espírita que tenha por fim a cura de moléstias ou qualquer especulação de que possa resultar privação ou alteração das faculdades mentais.
Ele colocou isso no Jornal do Comércio em 1890. Foi uma das últimas publicações dele, assinando como Max. E aí depois, como eu falei, no ano seguinte, quando aí o reformador assina, né, tentando, mais uma vez, suprimir o artigo 57, eles tentam, mas também utilizam esse artifício, esse recurso aí que o Bezerra colocou no final de 1890. Então, assim, pelo menos vamos tentar limitar, né? As outras questões ligadas ao espiritismo, vamos tentar dar liberdade. Já que o problema que eles estão sinalizando é esse, então que a gente criminalize o problema. O problema é que não vai continuar a ser o código daquela maneira bem ampla, como você chamou a atenção. É interessante ver esse tipo de discussão quando tem um filme do Arigó nos cinemas, né? Tipo, essas questões envolvendo cura sempre vão e voltam, vão e voltam. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Eric. Eu tenho outras aqui de estoque, mas vou passar aqui para o Eric. Que, na verdade, são duas, né? O espiritismo, na época, era confundido com as religiões afro, e o que era exatamente a antropologia criminal? São duas perguntas, na verdade. Sim, na realidade, nesse período, quando se falava em espiritismo, era espiritismos, né? Eram as religiões mediúnicas. O que fazia diferenciar uma situação da outra era que a polissemia da palavra espiritismo, né? Então era a religião mediúnica. Você tinha ali a intervenção de espíritos, a relação mediúnica, era espiritismo. Algumas pessoas, vamos combinar que algumas pessoas até hoje ainda utilizam, né, a palavra espiritismo de uma forma muito generalizada. Atualmente a gente consegue até ter mais cada um no seu campo de atuação, né? Os espíritas, os umbandistas, candomblecistas, enfim, os espiritualistas de uma maneira geral. Mas no 19, o espiritismo abraçava tudo, né? Abraçava tudo, não existia essas denominações tão específicas como a gente tem hoje. Então, o que acontecia, Eric? As pessoas eram enquadradas no artigo 57, eram enquadradas por praticar o espiritismo, mas aí a gente tinha noção de que espiritismo era aquele que a pessoa estava, de alguma maneira, ali professando enquanto religião, de acordo com o processo, com o que vinha no processo. Então, quando vinha no processo, que a pessoa ela teve livros do Kardec apreendido, quando a pessoa ela foi presa porque foi numa sessão espírita dar um passe, não sei, quando existiam coisas assim, a gente pode entender o espiritismo com o espiritismo que a gente tem de hoje, com a doutrina espírita do Kardec. Assim como também algumas pessoas que tomavam água fluidificada e acreditavam naquela água fluidificada, enfim, é mais ou menos o que a gente entende como espiritismo hoje. Mas existiam pessoas que eram enquadradas no artigo 57, que praticavam o espiritismo e que, ao longo do processo, você percebe que as práticas realizadas por elas eram práticas que hoje a gente poderia entender como das religiões dos cultos afros brasileiros, que também não dá para a gente compreender muito bem ali quais seriam, né? Quais seriam. Mas por quê? A gente vê o uso de azeite de dendê, a gente vê o uso de fubá, o uso de milho, coisas que não fazem parte da doutrina espírita, né? Mas que eram crenças daquelas pessoas na época que não foram respeitadas de alguma maneira, né? O Viveiros de Castro, até eu já comentei uma vez em uma outra abordagem que eu tive também, o Viveiros de Castro até fez um processo criminal em que várias mulheres foram presas que eram donas de uma hospedagem. A dona da hospedagem foi presa e as mulheres que moravam naquela hospedagem foram presas, vamos para a cadeia. E aí responderam o processo. Por quê? Foram denunciadas porque um homem ia lá, de vez em quando, fazia uns trabalhos, e aí essa dona da pensão, ela tinha algumas mulheres que não pagavam a pensão, mas pagavam, outras não, e aí ele ensinou a ela a fazer umas simpatias, enfim, fazer algumas situações as quais ela conseguisse botar para fora aquelas mulheres que não pagavam e as que pagavam permanecessem lá para continuarem pagando, né? Então, aí existiam lá os truques, se botava na porta o azeite, era para a mulher continuar, se colocasse a pipoca, era para a mulher ir embora, ou alguma coisa inversa, que eu não vou me lembrar agora exatamente qual era a situação específica, e aí, por conta disso, ela foi presa,
né? Ela foi presa porque ela fez isso nas portas. Aí uma das mulheres denunciou, enfim, a polícia bateu lá, prendeu todo mundo. E aí foi parar com o Viveiro de Castro, nesse caso. E ao Viveiro de Castro, ao analisar aquele caso, ele falou que, sim, né? Eu fiquei tentando imaginar, né, um juiz se deparando com uma situação como essa. E ele teve uma saída assim maravilhosa dentro das percepções dele, né? Ele falou assim que ele não via a mínima diferença entre uma pessoa acreditar nos poderes do milho e da pipoca ou do azeite e uma pessoa acreditar nos poderes da água fluidificada e do passe e das pessoas acreditarem nos poderes dos santos e da água benta, que para ele é a mesma coisa, é fé, é crença. E que ele não estaria ali para poder dizer o que essas pessoas deveriam ou não deveriam acreditar. Se elas acreditavam nos poderes do pipoca, do milho, do azeite, era um direito delas de ter essa crença. E não seria ele a dizer a elas que elas não deveriam não acreditar, e que ele não entendia o porquê delas terem ido parar ali naqueles tribunais de justiça. Esse processo ele é de 1898 ou 99, se eu não me engano, é do finalzinho ali do século XIX. Então, assim, isso mostra que, como que o artigo 157, respondendo o Eric, né, como era praticar o espiritismo, então tudo aquilo que era ligado às religiões mediúnicas de maneira geral era interpretado como espiritismo, os espiritismos, né? Isso somente ao longo dos anos, somente ao longo do século XX, né? E a gente está até hoje ainda com essas questões, né? Eu tenho até parentes meus que são uma questão de ordem pessoal, mas aí mostrando como que essas questões hoje ainda não são muito bem colocadas. Bem assim, eu acho que é uma questão de pessoal, né? Não, é fé, né? Fé, cada um tem a sua. Eu tenho pessoas que são umbandistas na família e que eles se dizem espíritas, e são umbandistas, né? E falam que são espíritas. Então, se você encontra isso hoje no século XXI, imaginem pessoas que viviam lá no século XIX, que nem a Umbanda nem existia enquanto, né? A gente entende como a Umbanda, de fato. Logicamente, os afros brasileiros estão aqui desde que os africanos vieram para cá. Na realidade, os ameríndios já tinham também suas relações mediúnicas de outra maneira, mas tinham lá suas relações mediúnicas. A questão de fé ela tem que ser respeitada, seja ela qual for. E nesse processo criminal eu achei uma coisa fabulosa essa fala do Viveiro de Castro, que ele não via a mínima diferença, que é uma questão de fé, crença, e tem que ser respeitado e ponto. Ponto. Né? E não estava ali ele para julgar, fazer uma hierarquização de fé. Qual seria a fé melhor, a fé pior, e que fé que deveria ser a oficial ou não oficial, até porque o país era um país em que a Constituição ela defendia a liberdade religiosa. E a antropologia criminal, Eric, que foi outra pergunta que você sinalizou, ela era uma linha de pensamento, a gente pode dizer assim, de uma forma muito resumida, né? Porque isso aqui daria uma palestra sobre isso. Era uma linha de que alguns juízes tinham na época de entender alguns processos criminais. O Viveiro de Castro, ele se dizia um adepto da antropologia criminal, né? Seguia algumas ideias lombrosianas. Entretanto, como as ideias no Brasil, elas acabam, de alguma maneira, elas circulam de uma tal forma que o Viveiro de Castro, às vezes, em um mesmo processo, por mais que ele falasse que ele era um seguidor da antropologia criminal, estava aberto às ideias que vinham da Europa, enfim, às vezes, em um mesmo processo criminal, ele conseguia, na sentença, conciliar as ideias lombrosianas com as ideias do Lacassagne, do Gabriel Tarde, que eram ideias que, na Europa, elas eram inconciliáveis em alguns aspectos. E ele pegava o aspecto de um, do outro, aquilo que fazia sentido para ele na fala, ele colocava em algumas sentenças, desde que existisse uma lógica para ele, né? Então, ele dava uma lógica, mas ele se dizia da antropologia criminal. Um processo dele, que isso ficou muito, muito claro, como ele sendo um adepto da antropologia criminal, que foi até um processo que eu analisei, que foi o processo do Tito Augusto, que era um afro-brasileiro,
tinha sido um ex-escravizado, era um afro-brasileiro, e o Tito foi preso, né? Foi preso porque ele curava pessoas, curava utilizando práticas que não eram práticas que a gente entende como práticas espíritas, mas eram espíritas na época. Hoje a gente poderia entender como cultos afros brasileiros. Ele foi preso e a promotoria pública, vamos dizer assim, na época, quis que o Tito fosse condenado num grau médio, num grau médio. E aí, ao analisar o processo, ele condena o Tito, né? Ele condena, afro-brasileiro, né? Ele condena o Tito, mas condena ao grau mínimo, né? E aí, quando ele condenou ao grau mínimo, e com todas as comprovações lá, e algumas lacunas, né? Algumas comprovações, mas comprovações assim frágeis, ditas comprovações, melhor dizendo até, que era muito frágil, que ele poderia sim ter dado o concedido da liberdade para o Tito, mas ele condena, no grau mínimo, mas ele condena o Tito. E ao condenar ao grau mínimo, ele não dá o grau médio, ele dá o grau mínimo, e ele chama, ele evoca diversas vezes o Nina Rodrigues, né, que era o apóstolo da antropologia criminal, né, no Brasil. Era uma pessoa considerada aí o Lombroso até chegou a reverenciar o próprio Nina Rodrigues. E aí, nesse processo, ficou muito claro que ele seguiu a linha do Nina, né? O Nina, ele é um adepto da antropologia criminal mesmo, ele dizia que no Brasil a gente deveria existir aqui 4 códigos penais, que seria o ideal para contemplar a população brasileira. Um código penal para os brancos, um código penal para os mestiços aproveitáveis, palavras do Nina, tá? Pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso, não. Um código penal para os brancos, um código penal para os mestiços aproveitáveis, um código penal para os mestiços não aproveitáveis e um código penal para os negros, para os africanos e seus descendentes, melhor dizendo. E como que seriam esses códigos penais? As punições mais severas deveriam ser para os brancos, porque os brancos é que tinham entendimento do que era certo e o que era errado. Então, por terem entendimento, tinham que ser punidos de forma severa. Os mestiços aproveitáveis, punidos, mas de uma forma mais branda, porque eram mestiços, mas tinham uma consciência. Aqueles mestiços inaproveitáveis, uma pena mais branda, porque eles não tinham uma consciência muito perfeita. E os afros brasileiros e os africanos deveriam ter uma complacência na punição, porque eles não tinham entendimento naquilo que eles estariam fazendo de errado, né? Era um racismo transigente que ele tinha na ocasião. E aí isso fica muito claro nesse processo que o Viveiro de Castro ele analisou, porque foi pedido uma punição para o Tito, ele deu a punição, mas deu num grau menor, né? Então ele se apropriou totalmente, ele cita o Nina Rodrigues como autoridade, em nenhum momento ele fala sobre essa questão dos 4 processos. Isso foi uma leitura que eu fiz anterior, quando eu tive que estudar o Nina para compreender o pensamento de Viveiro de Castro, porque ele citava o Nina diversas vezes nas sentenças criminais, e ali eu vi na prática, né? Ele colocou na prática ali a teoria que ele tinha estudado do Nina, que se apropriava das ideias lombrosianas. Então, é isso, Éric. Eu espero que eu tenha te respondido. Antes da gente encerrar, Adriana, porque a gente já está cedendo um pouquinho de tempo, mas eu tenho uma última questão, que é a seguinte: você falou aí que o Código foi aprovado numa espécie de limbo constitucional, né? Porque ele é de 1990 e a Constituição Republicana é do ano seguinte, 91. Então, assim, uma dúvida. Já que ele foi tão longevo, né? Ele foi até os anos 30, não é isso? Uhum. Aí E foi teve até olha, assim, até o código aqui, de 40, né? O atual, da década de 40. Então, a minha dúvida é a seguinte: já que aparentemente já que ele batia de frente tão claramente com a liberdade religiosa consagrada na Constituição, não houve nenhum recurso, sei lá, ao STF da época, às cortes Não. constitucionais questionando a constitucionalidade dele?
Não, na realidade, o que vai acontecer vão ser os próprios juízes dos tribunais de justiça, né? Os juízes é que vão começar a falar que não tinha sentido algum a gente ter um código, um artigo nas leis penais brasileiras em que, de alguma maneira, a própria Constituição refutava, a partir do momento que a Constituição concedia liberdade religiosa. Isso é o que juridicamente chama antinomia, né? Então, eles vão chamar muita atenção a isso, a essa antinomia entre a Constituição e o Código Penal. E isso se deve muito a essa situação, ao Código Penal ter sido feito antes da Constituição. Então, não houve um diálogo, né? E essa falta de diálogo entre a Constituição e o Código Penal acabou gerando uma série de antinomias, não foi só essa. Né? Aqui eu me debrucei a estudar, foi do artigo 57, mas a gente vai ter aí uma série de antinomias que a gente vai ter no Brasil na ocasião por conta do Código Penal ter vindo antes da Constituição brasileira, e era uma situação a qual o Campos Salles estava ciente, tanto que no preâmbulo, né, da promulgação do Código Penal, ele deixa claro que aquilo ali não estava muito bacana, que aquilo não deveria ser daquela maneira, mas aí ele coloca todas as justificativas que era para segurar a Constituição, colocar ordem no país, enfim, toda essa tribulação. E o interessante também de chamar a atenção é que teve o tempo também que o Código Penal foi aprovado, um tempo recorde, foram 12 dias, mais de 15 dias ele foi aprovado, sem discussão, e o Batista Pereira, mais lá na frente, quando quase que foi substituído o Código Penal dele, em 97, pelo projeto do Vieira de Araújo, que, por sua vez, foi professor do Viveiros de Castro, na Faculdade de Direito do Recife. O Castro tinha... ele também era adepto da antropologia criminal, ele tinha não vou dizer uma adepto, ele tinha uma simpatia, né, o Vieira de Araújo, pela antropologia criminal. Nesse momento em que o projeto quase que foi substituído, eu até me perdi o que eu ia falar, cara. Eu estava falando do Vieira de Araújo, do Viveiros de Do Castro. tempo recorde aprovado e que Isso, isso também contribui para as antinomias. com as antinomias. Então, o Vieira de Araújo, ele chama a atenção para essa situação, né, dessas antinomias que estavam existindo no Brasil, e o Batista Pereira, quando ele se posiciona, né, contra essa substituição, obviamente, porque ele não queria ver o Código Penal dele ser substituído, ele coloca que as pessoas tinham que entender que o Código Penal de 1890 não ocorreram debates em relação a ele pelo contexto histórico do Brasil da época, que era um contexto histórico autoritário. Quer dizer, ele fala isso em 1897 e 98, ali, né? E o Código de 1890. Então, ele diz que, por conta das circunstâncias autoritárias do governo provisório brasileiro, que não houve diálogo, mas que poderia haver um diálogo naquele momento, em relação ao código, tentando, de alguma forma, manter uma sobrevida do seu código penal, né? Então, ele até, algumas pessoas, assim, a falta de aceitabilidade do Código Penal era tão grande, que algumas pessoas vão achar até que o Código Criminal de 1830 ele era muito melhor que o de 1890. O problema é que o próprio tempo fez com que ele se tornasse assim, obsoleto, né? Ele não tinha mais, ele não respondia mais às demandas da sociedade brasileira, até porque ele falava da escravidão, e no Brasil não tinha mais pessoas escravizadas, mas vão dizer que ele era muito melhor escrito, muito mais, o escopo foi muito mais definido, delineado, enfim, muito melhor em diálogo com a Constituição, até porque a Constituição era de 24, o Código de 30, então existia um diálogo, né? Foi o que não aconteceu com o Código Penal de 1890. Tá bom, ok. Eu falei Esse assunto muito, rende. né? Falei mais do que deveria, porque era só uma hora a nossa live, né? Fiquei aí Mas com uma hora não e... tem problema. Rendeu, foi um bom rendimento. Bom, sendo assim, gente, eu encerro por aqui, né, a nossa transmissão de hoje,
né? A Adriana passou os contatos dela para quem tiver algum interesse no tema e quiser estabelecer um diálogo. E por hoje, né, nós ficamos por aqui. Isso aqui vai ficar sempre disponível no canal do Lepid no Oeste. E mês que vem a gente volta, tá bom? Muito obrigado a todos que tiverem assistido isso, seja ao Eric, que está aqui com a gente em tempo real, né? Aqui E na também o sala com pessoal a que está gente. assistindo. E o pessoal que está assistindo a gente em outro momento, né? Que o YouTube tem essas maravilhas. Muitas vezes as pessoas assistem depois. Então, obrigado a vocês por nos acompanharem. E mês que vem estaremos novamente aqui com mais um tema instigante, tá bom? Então, Muito agradeço a Adriana obrigada. novamente, agradeço ao Eric, e a gente se vê de novo no mês que vem.